O que vemos nesse pequeno levantamento de uma dúzia de grupos? Primeiro, evidentemente, o imenso poder de um número tão restrito de corporações que controlam o sangue da economia mundial, sob forma de grãos, petróleo, minérios, energia, sistemas de transporte, com a infraestrutura financeira correspondente e o gigantesco sistema especulativo complementar dos derivativos. Não se trata de mercado, no sentido de livre mercado, cada um concorrendo para servir melhor, a chamada competitividade, mas sim de sistemas de pedágio, onde os usuários finais das commodities têm pouco a dizer e os países de origem dessas commodities menos ainda. Derrubar um ministro ou até um governo não é aqui nenhuma novidade. Importante constatarmos a preferência desses grupos por sedes em paraísos fiscais. Eles ganham dinheiro intermediando o que em geral não produzem, manipulando os preços para que paguemos mais caro. O preço nós consumidores finais vamos encontrar embutido ou incorporado nos produtos de prateleira. Além disso, são todos suficientemente internacionais para se beneficiarem dos paraísos fiscais onde não pagam impostos. De certa maneira, é lucro líquido. Eles tão pouco investem no sentido de investir em produção, essencialmente fazem e gerem aplicações financeiras e transações comerciais. Aqui estamos claramente evoluindo para o que em outros trabalhos temos chamados de economia de pedágio, onde os maiores prejudicados são os produtores de um lado e os consumidores de outro. Trata-se realmente de uma nova arquitetura de poder. Essa extrema concentração do poder financeiro em poucas mãos se dá de forma muito capilarizada, a partir de uma densa rede articulada e online. Cobre-se milhões de pontos de captação de recursos em todas as partes do mundo, por meio de coisas simples como a taxa de juros cobrada numa agência de banco numa cidade do interior do Brasil ou da Índia, nas tarifas que pagamos em cada uso do cartão de crédito, nos sobrepreços que pagamos sobre produtos que envolvem commodities quase todos, na falta de controle sobre os impactos sociais, ambientais ou até de respeito aos direitos humanos que geram custos assumidos pela sociedade, as chamadas externalidades. Veja-se o exemplo da Samarco em Mariana, Minas Gerais. A grande economia dispõe, com as tecnologias modernas e o dinheiro eletrônico, representado por sinais magnéticos, de fios dentro do bolso de cada um de nós. Tornou-se um mecanismo sistêmico de extração de mais-valia. As sucessivas propostas de emendas constitucionais geraram o monstro deformado atual, com congelamento dos gastos públicos, liberalização do sistema financeiro, deformação da previdência e assim por diante. O truncamento do Código Florestal e consequente retomada da destruição da Amazônia, o bloqueio da taxação de transações financeiras e tantas outras medidas, ou a ausência delas, como é o caso da imposição sobre fortunas ou capital improdutivo, resultam desta nova relação de forças que um Congresso literalmente comprado permite. O ataque generalizado às políticas sociais, entre outros, provocou em pouco tempo um retrocesso generalizado no país. Outro eixo poderoso da captura do espaço político se dá por meio do controle organizado da informação, construindo uma fábrica de consensos sobre a qual Noam Chomsky nos trouxe análises preciosas. O alcance planetário dos meios de comunicação de massa e a expansão de gigantes corporativos de produção de consensos permitiram, por exemplo, que se atrasasse em décadas a compreensão popular do vínculo entre fumo e o câncer,
que se travasse nos Estados Unidos a expansão do sistema público de saúde, que se vendesse ao mundo a guerra pelo controle do petróleo como uma luta para libertar a população iraquiana da ditadura e para proteger o mundo de armas de destruição em massa. A escala das mistificações é impressionante. A publicidade é remunerada em função de pontos de audiência. A apresentação de um mundo cor-de-rosa de um lado e de crimes e perseguições policiais de outro, tudo para atrair a atenção pontual e fragmentada, ou assustada, mas sobretudo obcecada com o consumo, o que remunera com nosso dinheiro as corporações que financiam esses programas. O círculo se fecha e o resultado é uma sociedade desinformada e consumista. A publicidade, o tipo de programas e de informação, o consumismo e o interesse das corporações passam a formar um universo articulado e coerente, ainda que desastroso em termos de funcionamento democrático da sociedade.